Eu sou professor da Unicamp desde 1986. Eu fui contratado para um programa de pós-graduação em metalogênese que a Unicamp implantou pioneiramente naquela época. Mas também, um pouco depois, a Unicamp implantou um programa de pós-graduação em ensino e história de ciências da Terra. E eu passei a me envolver nesse grupo e venho me envolvendo com esse tema do ensino e história de ciências da Terra até hoje. Eu já me aposentei em 2017, mas eu continuo trabalhando como voluntário na Unicamp, como orientador de alunos de pós-graduação, alunos de graduação e dou algumas disciplinas de pós-graduação. O que é um aquífero? É uma pergunta interessante. Na verdade, eu creio que a maioria das pessoas desconhece o que seja isso. E desconhece a ligação profunda que existe entre os aquíferos em profundidade e a rede de rios que roda pela superfície. A quantidade de água subterrânea que tem na Terra é muito grande. Se você somar todo o volume de água superficial em lagos, rios, você vai ter uma fração ínfima da quantidade total de água doce do planeta. A maior parte está enterrada em profundidade como se fosse uma esponja. Ou seja, em rochas permeáveis, a água vai estar lá como uma esponja. Em rochas fraturadas, a água vai estar ocupando as fraturas dessa rocha. São os tipos de aquíferos. Existe um terceiro tipo, que é o aquífero kárstico, que se desenvolve em zonas de calcários, onde há dissolução da rocha por ação química. E aí é um outro tipo de aquífero que tem que tomar outros cuidados. Justamente pelo fato da gente não ver os aquíferos, nós temos que torná-los visíveis. Essa é a função que eu creio que é mais importante que o meio científico tem que fazer, porque esse conhecimento escapa da população em geral. Se você tomar os livros didáticos, eles falam muito pouco sobre isso. Então, falando da conexão entre água subterrânea e água superficial, eu fui pegar o exemplo do Nordeste, onde você tem, eu já andei algumas vezes no sertão da Bahia, sertão do Nordeste, e eu vi o que é o conceito de rio temporário. Você vai a uma certa época do ano, a água está fluindo na superfície do terreno. Tá? Você vai alguns meses depois, por causa da condição de seca, por causa da baixa precipitação, o nível de água desceu, e desceu abaixo da superfície do solo. Mas se você furar questão de centímetros ou metros para baixo, você vai encontrar água. O caboclo sabe disso. A pessoa que mora no sertão sabe disso. E sabe que na próxima temporada de chuvas, aquela água vai subir novamente. Porque no fundo, os rios nada mais são do que a extensão na superfície daquela água que sobrou do nível freático, que chega à superfície nessas zonas mais deprimidas e corre pela superfície. Aqui no Sudeste nós temos muito menos isso. Também temos o efeito, mas não é tão significativo, porque os nossos rios são perenes. Então essa é a relação. Aí a relação com a vida cotidiana das pessoas, eu creio que o imediatismo que nós vivemos é no sentido de que nós temos que ser supridos para as nossas necessidades e quem tem que fazer isso é alguém. Ou o Estado, ou uma empresa, ou uma instituição, alguém tem que cuidar desse problema. Tá? Mas para quem vive, por exemplo, numa comunidade rural, ele sabe muito bem que ele depende de bem cuidar das suas pastagens, da sua vegetação, das florestas, para que essa água se mantenha, para ela continue viva. Então, eu acho que é preciso levar em conta o conhecimento científico. Tá? E esse é um papel que só a comunidade científica pode fazer, ela tem a obrigação de fazer isso. Então, veja bem, no Brasil inteiro existem mais de 180 programas de pós-graduação de ensino de alguma coisa. Ensino de matemática, ensino de história, ensino de ciências, ensino de ciências da saúde, etc, etc. Sabe quantos programas existem de ensino de ciências da Terra, de geologia? O da Unicamp. Isso é muito triste. Porque um país com dimensão continental, você tem pouca gente, teoricamente, pesquisando um tema dessa relevância. Tá? Eu acho que esse papel tinha que ser pulverizado. O país é grande demais, tem muitos grupos de pesquisa fortes pelo país inteiro, né, que poderiam se somar nesse esforço. Tá? Então, eu acho que não é só as teses e os mestrados que são a condição de fazer isso. A própria comunidade científica tem que ter como um dos seus braços. A Sociedade Brasileira de Geologia, por exemplo, tem, em um dos seus braços é a divulgação científica. Tá? Eu acho que o Serviço Geológico Nacional tem essa obrigação também, e ele tem feito esse papel. Então, há muita necessidade de divulgação. Tá? Se nós tomarmos o exemplo que eu considero maravilhosos, né, na comunidade mundial,
O Serviço Geológico Americano é absolutamente fantástico, ele tem materiais didáticos inacreditáveis, tá? Porque eles sabem que a sua conversa, a sua comunicação com o público é o que lhe garante a condição de ter recursos para continuar investindo para o futuro, tá? Então, no momento que a sociedade reconhece a competência desses órgãos como geradores de conhecimento novo, ela vai apoiá-los para que eles continuem se expandindo.